Fala pessoal, quanto tempo, entre aspas, que eu não apareço aqui. Para quem tá chegando agora, meu nome é Rio Oliveira, eu trabalho com ilustração. E basicamente esse vídeo é uma speed art que eu vou tentar comentar. E então vamos pro vídeo. Fiz essa ilustração para agradecer os seguidores lá do meu Insta. E eu comecei com uma ideia no esboço, no papel, que nem apareceu no início do vídeo, e depois eu passei pro PC. Eu vou comentando algumas coisas que eu achar relevante. Comecei fazendo a line art, foi um desenho que eu curti fazer assim, é um estilo que eu me identifico. E eu também aproveitei que era um desenho pessoal para testar algumas técnicas que eu estava estudando já há alguns dias. E nesses últimos dias eu comecei a usar a sombra no desenho com granulado. E eu tentei colocar um pouco disso nesse desenho. Apesar de não ter usado na sombra, mas eu utilizei para dar um contraste entre o fundo e o desenho. Eu tinha a ideia inicial de fazer a parte do texto à mão, mas eu achei que não ficou tão legal. Aí eu peguei uma fonte que eu sempre uso da minha identidade visual. Uma coisa também que eu testei, que eu tava querendo fazer há algum tempo, era dar contraste a partir das espessuras das linhas. Isso é uma coisa legal que eu sempre quis colocar nos meus desenhos, mas nunca coloquei. Eu aproveitei para usar isso aqui nessa ilustração. E funciona mais ou menos assim. É o que eu quero dar mais relevância para a ilustração, eu deixo com um traço mais grosso. E o que eu quero dar menos, eu deixo mais fino. E essa ilustração eu fiz da seguinte maneira: eu deixei o fundo com os traços mais finos. Aí o meu desenho eu deixei o mais grosso de todos, porque eu queria dar mais foco nele. Uma coisa também que eu acho legal de falar é que é sempre bom trabalhar com referência. Antes de eu começar a fazer esse desenho, eu procurei algumas imagens no Pinterest e na minha cabeça eu queria pegar um ângulo que desse para ver o computador, uma pessoa segurando no celular e olhando para ele. Foi basicamente essa minha ideia para o desenho. Aí, através disso que eu consegui chegar no resultado final do rascunho. Eu escolhi uma paleta de cor aqui para pintar o desenho, e a partir delas eu fui puxando outras cores. Eu precisava de um tom de pele. Eu peguei um tom ali que eu achava mais perto ali do tom de pele e dei uma modificada e eu usei aqui para pintar. Aí eu fiz isso com todas as partes do desenho. Eu peguei um tom também pro cabelo. Eu só fazia isso quando eu precisava de uma cor mesmo, porque uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas ilustrações é até um estilo, que é usar uma paleta reduzida. Eu gosto de usar poucas cores assim. Eu acho que dá uma estética legal, dá uma coisa meio retrô. Como se fosse antigamente as coisas precisavam ter um número menor de cores. Hoje também, né? Mas antigamente as pessoas faziam com menos cores para, na hora de fazer algum impresso ou reproduzir aquele desenho, ser algo mais fácil. E por isso que dá essa estética meio vintage, meio antiga. Uma coisa também que eu usei para me guiar nas escolhas das cores é usar os tons de cinza. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo mais para frente falando como funciona. Basicamente ele deixa o desenho em preto e branco, e com isso eu consigo ver as partes que tem mais contraste ou não, e a partir disso eu vou mudando o tom da cor. Mas uma coisa que eu sempre faço é tentar trabalhar com o mais contraste possível, porque isso deixa o desenho com a leitura melhor. Se prestar atenção, eu tentei fazer isso no desenho todo.
Isso é uma coisa que eu sempre estou pensando e às vezes eu faço até mesmo antes de pintar. Às vezes quando eu vou fazer a posição de algum personagem ou algo assim, eu sempre penso nas cores, no contraste que um elemento vai fazer em cima do outro. Isso tudo ajuda o desenho a ficar mais interessante. Para pintar, eu gosto de usar uma ferramenta de seleção. Aqui no GIMP ele se chama seleção livre. Eu seleciono a área onde eu quero pintar, aí depois eu aperto um atalho e ele pinta automaticamente. Eu faço isso em quase todas as partes. Ele deixa o processo bem mais rápido. Muita gente faz isso. Aqui só tem a speed art da line art e da pintura. Lá no meu Instagram eu vou deixar a do esboço. Eu ia postar o mesmo vídeo no Instagram, mas eu acho que acho melhor eu postar um vídeo diferente, senão fica muito repetitivo. Como eu tinha falado, eu tentei adicionar algumas coisas com granulado. Eu ia fazer isso nas sombras, mas acabou que eu coloquei só no fundo. Aí isso ajuda a dar um contraste ainda maior do fundo com a ilustração que está na frente. E ficou um efeito que eu acho muito legal. Eu reparei isso num desenho que eu assisto, os Jovens Titãs. Se você reparar, eles usam bastante isso. Geralmente eles usam um cenário que tem um estilo de pintura diferente dos personagens que estão sobre o cenário. Eles usam um cenário bastante granulado mesmo e com textura. E os personagens meio que são chapados. Parece que a ilustração tipo em vetor. E para fazer a sombra eu usei a cor azul que estava ali na paleta que eu tinha escolhido. E usei o modo de mesclagem multiplicar na camada. Aí quando eu passo por cima da cor, ele, se eu não me engano, ele soma uma cor com a outra e dá um tom mais escuro ali. E para luz eu fiz a mesma coisa, só que eu usei o modo de mesclagem de luz suave, se eu não me engano. Ele faz a mesma coisa, só que ele deixa a cor mais clara. E a vantagem de fazer desse jeito é que você pode fazer isso em todas as cores do desenho e a sombra vai ficar em uma camada separada. Ou seja, se você quiser tirar ou colocar a sombra depois, você pode fazer isso sem que seja de um modo destrutivo. No final ainda tive um probleminha com a cor do texto, eu estava indeciso, mas eu resolvi colocar um vermelho mesmo, que é a cor que eu tô tentando agora dar mais predominância no meu Instagram. E o resultado final da ilustração ficou desse jeito. É isso, pessoal. Vou tentar fazer mais speed art com algumas ilustrações que eu achar legal. Se vocês tiverem alguma sugestão de alguma coisa ou dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva e curta também o vídeo. Valeu, até a próxima.